Perfeito. Então, aqui estamos eu e você. Vamos falar um pouquinho sobre a experiência da Fabi com essa terapia, não é? Sim, vamos lá. É isso aí. Você poderia começar, Fabi, falando um pouquinho do seu estado inicial, como você estava quando você decidiu falar comigo? Sim, ok. Eu acho que foi em meados de julho, né? Que Foi. nós iniciamos a primeira. Isso. Já antes, eu já estava sentindo muita ansiedade. Fora de controle, total fora de controle. Só que com crise de pânico, que é pior ainda. Então, acredito eu que tenha um pouco a ver com, como eu disse, terminei o tratamento oncológico, né? Eu fui jogada. Então, eu só fiz o tratamento e depois, quando terminou, aí caiu a ficha. Aí comecei a analisar tudo e foi onde eu comecei a sentir tudo. Tudo que eu não senti lá atrás, eu comecei a sentir. Então, era 3 crises de pânico por semana. Não estava Hum. normal, porque 3 por semana. Até então, quem já tinha uma crise de pânico, uma por mês, por aí tava 3 por semana, muita ansiedade, estava dormindo muito mal. E assim, uma coisa que estava acontecendo com muita frequência era que quando eu estava dormindo, assim, eu ia acordar, eu sentia, acordava com aquele arrepio na cabeça. Todo, Uhum. toda manhã eu acordava com esse arrepio na cabeça. Isso me incomodava bastante. Enrolei, né? Demoramos um pouquinho para fazer a sessão. Foi. Fizemos. E a mudança já veio na primeira. Na primeira sessão, para mim, já foi assim, já foi o divisor de água. E é que nem eu tinha comentado com você que eu fiquei muito calada depois, né? Porque foi uma experiência diferente. Eu nunca passei por isso. E eu imaginava uma coisa, foi outra totalmente diferente do que eu pensava. Tinha um pouquinho de noção do que era a, a terapia, tudo, porém nunca tinha feito. Então, cara, nossa, eu saí assim, do jeito que eu tô agora, fiquei calada. Gente, fiquei caladinha, porque eu precisava colocar tudo aquilo em ordem, em pensamento, porque foi, acho que 2 horas e meia, né? Foi. Que pra mim voou, voou, foi muito rápido. Tive noção depois que a gente olhou no relógio e eu saí dali com uma. Nossa, assim, Querendo eu processar precisava. tudo, né? É. Exatamente, precisava processar, porque eram informações que eu não tinha nem noção. Gente, coisa que Hum. aconteceu no meu passado há muito tempo, que eu não tinha consciência disso, e que estava ali me machucando, perturbando. E nessa sessão que foi ter, né, saber, ter essas informações, e eu fiquei, eu saí assim, ó, caladinha, porque eu não conseguia, né, de falar, expressar, mostrar o que eu estava sentindo depois daquilo, daquela lá. A primeira foi bem doida. Foi. Isaías foi bem doida a primeira. A segunda eu já sabia o que esperar, mas assim, você não sabe o que vai vir, mas você já sabe como que é. Então, É. a primeira já foi mais. Eita. Desde. A primeira pega muito de surpresa, né? Na primeira. E aí eu Exato, exato. lembro que você finalizou a primeira, você ficou meio assim, mas aí não saía, né? Até poder processar tudo aquilo que você tinha vivido, que você tinha resgatado, resolvido também, né? E Exatamente. Eu também não tinha palavras, né, para depois descrever isso. né, Aí eu lembro, olha, a primeira noite depois da terapia eu dormi muito bem. Muito bem. No dia seguinte, acho que foi numa sexta que nós fizemos, no dia seguinte eu te mandei mensagem, ou foi você que me mandou, não lembro, só sei que a gente conversou e eu tinha comentado que eu dormi muito bem. Nossa, foi, porque foi assim, uma leveza, eu lembro disso, né? Eu comentava disso. A palavra era leveza. A é, palavra da vez era essa. Dormi muito bem. Aí eu percebi, até a segunda eu já tinha diminuído bem as crises de ansiedade. Fizemos 4, né? No total, né? quatro sessões total, foi. No total foram.
Desde então, diminuiu demais a ansiedade, demais, demais. Pânico eu não tive nenhuma. Uhum. Nenhuma crise de pânico eu tive mais. Ansiedade, olha, eu costumo falar assim, é como se eu não tivesse. Uhum. Diminuiu muito, muito, muito. Como eu disse, assim, eu tomava duas medicações, uma durante o dia, uma à noite, para controlar essa ansiedade. Só que hoje eu não faço mais uso durante o dia, eu faço só à noite, Uhum. porque esse da noite é o que eu faço há mais tempo, né? Então, precisa de todo aquele desmame, não posso parar de uma vez. Ah, E também não arriscaria. A, a mudança também veio uma mudança assim comportamental, não só em mim, veio na minha uhum. família, em geral, teve uma mudança de comportamento na minha mais velha e no meu esposo. Principalmente, Uhum. principalmente no meu esposo, depois de mim. Então é aquilo, eu fui tratar uma coisa e acabou sendo todo mundo impactado, né? E para melhor, óbvio. E é uma coisa que eu aconselho esses dias, domingo, que eu falei com a minha cunhada, a Monique, falei pra ela, fiz terapia, porque ela tá passando por um momento assim, até falei pra ela, olha, eu fiz terapia, assim, assado você deveria fazer, tava indicando também, porque aí você começa a perceber. Como a sua mudança vem de dentro pra fora, e você já começa a ver as coisas de uma maneira diferente, porque o peso que você dava antes, você não dá mais pra esse, né? Não tem mais essa importância, essa relevância toda. Aí, eu, pelo menos, tô assim. Eu começo a observar o problema dos outros. Aí fico pensando, até com a minha irmã também, esses dias teve um BO, eu fiquei pensando, olha, se fizesse terapia, estaria diferente. É. Olha só, porque a gente vai enrolando, né? Vai empurrando com a barriga, e quando vê, tá pior do que estava antes. Eu É. cheguei num nível bem ruim, bem ruim. Quando eu te procurei, estava bem ruim. Tava, Uhum. Eu ai, lembro. É. eu Tanto é que você, chorei, né? a primeira sessão, você já chegou muito brava, assim, né? Você, a noção que você tinha da causa dos seus problemas era outra. Quando a gente se aprofundou um pouco mais para procurar a causa real, você percebeu que não era aquilo que você estava imaginando. Era algo que vinha antes, algo que já estava lá, não é? E olha, isso, gente, que doideira. Esse foi o que me deixou mais assim, né? Naquele momento, dá um dó assim na sua cabeça. Porque realmente, eu fui achando uma coisa, pensando que foi, pode ter começado ali os episódios e tudo mais. Aí fiz a sessão, nada a ver do que eu tinha pensado, gente. Há muito, 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 ixi, bem antes. Meus problemas eram bem antes, bem. E foi bom, é intenso, é muito É intenso. é intenso, só que é muito bom, é desconfortável na hora você encarar aquilo dali. Uhum. Para mim, pelo menos foi desconfortável. Porém, hoje eu não penso sobre isso. Eu não penso. Tá resolvido. Esse problema, esse peso que eu tinha antes, realmente não tenho. Esse tá lá atrás. Não trouxe comigo, ficou, fiz as minhas sessões, acessei o que tinha que acessar, resolvi o que tinha que resolver, ficou lá. Não trouxe nem, não tem nem porquê. E uma coisa que eu tinha um pouco assim de rancor com uma pessoa também do passado, e que durante essa terapia eu consegui também resolver essa questão. Isso não me Uhum. machuca, hoje em dia isso não me machuca. É algo que eu não fico, não levo, mas eu também não penso, sabe? Porque pra mim tá resolvido. Isso. Então, mesmo que a gente toque no assunto, mesmo que a gente relembre aquele evento, Não vai tá tudo doer. bem. Tá tudo bem, não vai doer. É Aquilo realmente perfeito. tá muito bem resolvido. Não, É isso aí. Por isso, a palavra da vez que você falou, né? Por isso a leveza. Você deixou de carregar muito entulho, coisa que não era mais para você, não é? exatamente. E É. cada, cada portinha que a gente abria, que aí
era um pesadelo. É. E cada uma que a gente foi fechando depois, que a gente foi resolvendo, foi fechando, foi ficando para trás, eu fui tirando aqui, ó, dos meus ombros. Fui tirando, foi ficando, foi ficando, fui tirando. É isso que hoje, eu até comentei no vídeo que eu tinha falado para você, que minha Aham. mãe chegou lá, né? Minha mãe falou assim, nossa, porque minha mãe me chama de Bi, né? De Fabi, minha mãe só me chama de Bi. E minha mãe, nossa, agora que a Bi tá saindo, né? Porque realmente agora eu tô muito assim, eu tô muito comunicativa, Uhum. retraída. Eu sempre fui mais. Dos meus três irmãos, eu sempre fui a mais. Enfim. E aí tô bem, ixi, tô saindo, tô curtindo o que eu posso. E eu ouvi isso da minha mãe. Ai, a Bi tá. Agora que a Bi tá saindo, a Bi tá saindo bastante. E minha mãe tá indo junto. Minha mãe vai pro embalo comigo. Quando a gente vai. Tá aproveitando. É. Ela vai junto, ela aproveita, a gente vai para os lugares. Tem uma Aham. fase. Minha irmã, eu tenho uma. A minha irmã, e tenho uma tia que eu sou mais próxima, que ela não comentou comigo. Mas ela comentou com a Uhum. minha irmã falou pra mim. Que ela tinha falado, nossa, Vanessa, como que a Bi mudou, né? Nossa, o que que aconteceu? Porque até então, além de ser totalmente assim, tímida, eu não falava assim com ninguém. Se você viesse conversar comigo, beleza, eu só respondia o que você perguntava. Uhum. Hoje eu já tenho iniciativa de conversar. Eu tomo a iniciativa. E o pior, o Isaías, é que eu começo e eu não paro mais. Eu não paro, eu me empolgo e eu vou conversando, eu vou, o negócio vai. Eu tava nervosa de fazer isso. Agora eu tô aqui, ó, só falando, falando, falando. E vai, gente, eu tô uma outra pessoa, assim, muito, muito leve, muito, eu sei, não, eu tô decidida, sei o que eu quero. É claro que realmente não é aquela perfeição. A gente não vai, né? Ai, a minha vida tá toda cor-de-rosa. Não tá toda cor-de-rosa, porque o que eu resolvi foram questões do passado que estavam me atormentando Isso. agora. Vai surgir outras coisas e tudo Aham. mais. A gente tem problemas no dia a dia, no geral. A forma como eu lido hoje é totalmente diferente de como eu lidava 3 meses atrás. Uhum. E Perfeito. Muito bom você falar isso aí, porque, por exemplo, é um pouco de ansiedade, é normal a gente ter no dia a dia? É. Isso é natural, isso é fisiológico. Quando você se depara com um problema para resolver, você ativa mais o sistema simpático para que você fique mais alerta, para que você tenha uma maior, digamos assim, irrigação cerebral mesmo para conseguir resolver aquele problema, não é? Então é natural. Beleza. Você continua tendo problemas? Claro, todo mundo vai continuar tendo. Mas é a Fabi de hoje, a Fabi mais livre, que está decidindo o que fazer com o que acontece. E não aquela Fabi que estava lá atrás carregando tanta coisa. e Né? isso, Então, imagine exatamente. você hoje resolvendo os seus problemas atuais da maneira antiga e da maneira atual. Qual você prefere? Não é? Ah, Qual é mais eficiente? Qual é mais efetiva? Qual está sofrendo menos com os problemas? Né? exato, exatamente. Hoje, se eu fosse resolver com a Fabi de antigamente, eu ia estar numa bola de neve, ia ter piorado, ao invés de ter resolvido. Aí, uma- é, eu faço assim: posso resolver agora? Posso, vou resolver. Dá para me resolver agora? Não dá. Ok, vamos ver o que dá para ser feito assim. É, com o Marcos, eu mudei também em relação assim: eu chegava e cobrava muito na hora. Não falava estava sentindo, eu só cobrava. Aí eu comecei a fazer diferente. Eu comecei a fazer, falei assim, olha, eu tô pensando em fazer isso, isso, isso essa semana. O que dá para você colaborar comigo essa semana? A gente começou a fazer assim, para diminuir os atritos entre nós. Porque eu só chegava e empurrava. Então, isso também foi bom para ele. Uhum. Porque como ele não é muito de levar também, de trazer, né, os programas, então, e eu comecei a me fechar também em relação a isso, aí não, aí eu já comecei a ver diferente, observar, e aí eu comecei a levar Uhum. de uma maneira diferente, aí comecei eu a comunicar mais, né, eu me Uhum. comunicar mais com ele, e tá, ele tá retraído, então deixa eu mostrar o que eu tô pensando, né, para essa semana, pra gente, o que precisa ser feito para não haver se na hora já chegar com
eu tenho que fazer isso, aquilo e pronto. Aí ele tá pensando uma coisa, pensando outra, havia o atrito. Então, Então, já, eu planejo já toda semana, aí eu converso com ele. Se tá de acordo, o que que dá pra gente fazer. Por exemplo, uma coisa pequena, para qualquer um, assim, é pequena. Mas para mim, antes não era. uhum, Porque eu gostava de resolver tudo na hora. Mas, por exemplo, assim, nós temos um pequeno problema aqui na nossa lavanderia, que precisa ser consertado. uhum. A gente tem um material aqui para ser resolvido. Antes eu só pegava no pé dele. Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. E ele não funciona assim. Só que eu só pegava assim. E agora, tem aqui, aí o que que eu fiz? Olha, vamos fazer tal dia? Aí ele concordou, vamos fazer tal dia, porque aí ele vai se preparando. E eu não fico na expectativa de, Uhum. será que vai fazer hoje? Será que vai fazer? Porque eu crio expectativa. E era ruim. Então, para mim, isso foi por conta também de controlar a minha ansiedade. Porque a minha ansiedade era a generalizada. Então, eu tinha assim, eu sentia ansiedade, daqueles sintomas ruins, que todo mundo que tem ansiedade sabe quais são. E a ansiedade de, por exemplo, também, quando eu tinha que ir para Marília, eu arrumava minhas coisas um dia antes. Eu ia fazer quimioterapia, aí eu pensava, eu vou ficar lá 3 horas e meia. Eu arrumava minha bolsa antes, eu colocava água, eu colocava bolachinha na bolsa, eu arrumava livro, eu pensava se ia estar frio. Eu deixava uma bolsa, uma blusa separada, eu pensava todas essas coisas. Aí, nós saímos recentemente, eu não levei nada. Sabe o que eu fiz? Eu peguei meu documento, falei, põe na sua carteira que eu não vou levar bolsa, não. Eu só levei meu celular. E foi um dia que eu me senti totalmente maravilhosa. Ainda fui falar, Aine, que mudança! Eu saía com uma tralha. Você tá vendo? Eu saía com uma tralha. Hoje eu tô saindo só com o meu celular. Porque era aquela, se eu precisar de uma medicação, se eu passar mal, se isso. Juro, eu tinha uma bolsinha de remédio que andava na minha bolsa. E dessa vez leva só o documento e o celular. E o documento eu coloquei na carteira do marido para não levar a carteira. A carteira falei, Aham. põe meu documento aí e só levei meu celular na mão, gente. Isso aí sem nada. Eu nunca, isso aqui, eu nunca pensei que eu faria, não. Ah, é? Nunca. De gravar assim? Isso, imagina. Eu tô aqui, ó, antes de começar, tava nervosa, Uhum. tô relaxada, que eu tô falando até demais. Mas eu sou assim, viu? Depois que eu me solto, o negócio Você acha, então, que você agora é mais você? Você se sente mais livre para fazer as coisas, para viver? sim. Sim, sabe? Olha só, domingo, a Fabi de antes jamais estaria em uma piscina com outras pessoas junto, se sentindo confortável, estando ali de manhã. Tudo bem que eu estava de shortinho, mas eu não me sentiria, não me sentiria à vontade, não sentia vontade de confortável de pôr as pernas para fora. Uhum. Imagina, gente, eu tava lá curtindo super de boa, livre, leve, solta, sabe? Uhum. Assim, totalmente. Gente, a terapia que eu fiz foi com você. Não fiz terapia com psicólogo, não fui tratar nada com psicólogo. Foi resolvendo problemas que realmente estavam me prendendo, que me prendiam. E realmente eu não tinha noção disso. Não tinha. É. Quase ninguém tem. Esse é o problema. Muita gente pensa assim, diante de um problema, diante de um jeito que ela lida com aquilo. Ah, eu sou assim mesmo. Ah, as coisas são assim mesmo. Não é assim mesmo. Não é. A gente não nasce desse jeito, não. É, Entendeu? A gente começa a adquirir essas cargas, né, com o decorrer do tempo. e Não é verdade? isso, Então, exatamente. como você disse agora, você precisou chegar num ponto muito extremo para você parar de rolar e falar, não, vou arriscar com esse aí, né? É, Mas depois que você fez, aí você percebeu que aquela Fabi que estava vivendo ali não era a verdadeira Fabi, não. né? E, Muito e mudou infeliz, muito. tanto, porque você, como a mulher na sua casa, você tem um poder muito grande aí dentro. Toda mulher tem um poder muito grande dentro de casa. É como se o humor doméstico dependesse do humor da mulher, né? E É, aí, como você mesma disse, tudo ali mudou. Seu relacionamento mudou, suas filhas mudaram, né? Principalmente a mais velha, que já tem uma percepção maior das isso, coisas, sim, sim. né? E o seu
marido agora, você nem pega no pé dele mais, ó. Ó, os maridos que tiverem ouvido, tá vendo? Ó o segredo aí, ó. O segredo é esse. O segredo é todo mundo viver de uma maneira mais plena, mais livre, né? Mais à vontade, para que você possa ser você de fato e viver isso com seu marido, né? E o seu marido também com você. Isso que ele nem fez, e se ele fizesse também, imagina só como seria. Sim, eu quero que ele faça. Né? Nossa, se o Não, mas Marcos já todo mundo tem que buscar, tem que querer isso, né? Não dá para, ó, eu quero que ele faça, senta aí, pronto, tá aí, se vira. Não existe isso. é, Esse ramo de terapia que eu faço, eu até evito entrar em contato com a pessoa antes. Ela precisa dar espaço. Isso, isso, exato. Eu já comentei com isso é um ele, processo. e isso eu já É, mostrei para ele, olha, eu quero que você faça. Ele falou assim, quando eu estiver pronto, eu vou fazer. é, E tô aguardando, porque com é. certeza a mudança vai ser muito mais benéfica para a família toda, não só para ele. Geralmente a pessoa está pronta quando ela não aguenta mais, né? Ela está pronta. Ai, meu Deus do céu. Mas a gente precisa aceitar isso, precisa respeitar. É assim, é assim. A gente respeita isso, não tem jeito. Entendeu? Até lá eu vou mantendo o meu bem-estar aqui e ele vai acompanhando. Não, ele vai percebendo, ele já percebeu, né? Isso, só a sua mudança já é um grande avanço aí. E por mais que seja uma terapia de curtíssima duração, foram 4 sessões no seu caso, né? Até porque também não foi um caso só que você queria tratar. Você queria a questão da síndrome do pânico, né? E o medo da recidiva do tumor que você teve na mama, não foi? Isso, exato. E em Uhum. 4 sessões a gente conseguiu fechar tudo isso, muito bem, graças a Deus. E por mais que seja assim de curtíssima duração, você ainda continua vendo os efeitos posteriormente. Por que que você continua vendo agora? Como a gente disse, é uma outra família. A cada experiência nova, um novo jeito de ver. A cada experiência nova, um novo jeito de lidar com aquela experiência. Então você começa a perceber e a aprender mais com as coisas. E isso agora não tem mais fim. Isso, exato. Exatamente. Entendeu? Uhum. E assim, quando eu fui tratar, quando nós tratamos, no caso, a ansiedade, que foi na primeira sessão, que para mim foi muito intenso, e tinha uma outra pessoa envolvida, eu também mudei o meu olhar sobre essa pessoa. Uhum. Para entender mais o jeito dela. Porque, né? É. Enfim. E depois, quando fomos fechar o diagnóstico até, né, do caso do câncer e tudo mais, que foi uma surpresa total, Foi. aquele final que aquele foi assim, não esperava de jeito nenhum, outra coisa e realmente foi aquilo ali. Eu mudei o meu olhar sobre uma outra pessoa do meu convívio que eu levava um pouco a culpa, né? Uhum. Culpava essa pessoa por isso. E foi, chegando a esse diagnóstico que não era, eu acho que isso que também mudou um pouco o meu relacionamento por causa dessa culpa que eu colocava na pessoa, né? Não tem essa, E não era. É, não era. Então, é. é surpreendente, é, e é viciante. É E se deixar viciante. é viciante porque quando você vem assim, que você traz aquilo, aquela sensação maravilhosa que vem depois, você volta naquela paz, naquela calmaria, e você quer permanecer ali. Eu queria ficar, por mim, eu ficaria só tendo aqueles momentos bons ali, gostosos ali. Pra mim tava ótimo, mas a vida é assim, né? A gente enfrenta tudo que tem que enfrentar. Hoje, Hoje eu só me arrependo de não ter feito antes, mas que tudo tem seu momento, né? Talvez se tivesse feito Sim. antes, não sei, talvez o resultado não teria sido tão impactante na minha vida. Não Talvez sei. não teria sido tão intenso. Exatamente. Foi uma experiência que eu quero lembrar sempre. Não quero só ter a mudança, eu quero lembrar da experiência para Hum. sempre. E é muito bom, é maravilhoso. E é muito real, que nem eu sempre falava. Nossa, é como se eu tivesse vendo tudo ali, ó. Sim. Então, quem tá perto de mim
eu aconselho fazer. Eu falo, olha, eu ainda falo, fiz com. Ah, outra coisa. Isso já tem uns 2 meses que aconteceu. Nós estávamos na minha mãe, eu, minha irmã, minha sobrinha, tudo. E eu e minha irmã tinha ido na casa de uma pessoa. Aí depois minha irmã falou assim: ai, já pensou? Depois essa pessoa falou assim: ah, isso aqui é coisa mal feita e jogar praga na gente. Eu falei assim: ah, jogar praga, imagina! Na minha vida, como que eu falei? Na minha vida, quem. Não era quem manda. Ai, nem falei, nem lembro mais a palavra. Mas seria tipo isso, né? Ai, na minha vida, quem manda sou eu, não lembro. Minha irmã falou assim: olha, nós não tínhamos terminado ainda. Faltava, acho que uma sessão ainda. Minha irmã falou assim: olha, a terapia fazendo efeito. Ai, gente, eu não vou lembrar a palavra, não vou conseguir agora. Que aí, assim, aquele dia tava, já tá, bom, aquele dia, já tava, a mudança já tinha desde o primeiro, mas eu acho que faltava uma sessão Uhum. pra gente fechar. É É. isso, estou maravilhosamente bem, muito bem mesmo. Estou bem mesmo. Não, acho que eu não tenho que, no momento, sabe, assim, buscar uma ajuda para alguma coisa. Eu falo, eu tô citando assim mesmo, psiquiátrica, essas coisas assim, mesmo, porque e era o que eu achava antes. Eu achava que para tratar a minha ansiedade, eu achava que teria que ser ajuda psiquiátrica e entrar em medicação. Uhum. E eu não precisei, gente. Na verdade, lá atrás eu fiz isso. Lá atrás, em 2016, eu fiz isso. Eu procurei ajuda psiquiátrica. Eu tive um diagnóstico que eu nunca, nunca aceitei. Não por preconceito nem nada, mas por achar que não batia, sabe? De transtorno bipolar, para mim não batia. Fazia o menor sentido. Só que eu fiz um tratamento, depois eu tive, para ter a ISIS, eu tive que parar, desde então não procurei mais. E para mim, eu tinha isso na cabeça, que para tratar isso eu teria que procurar um psiquiatra. Mas foi Uhum. por, acredito que por intervenção divina, em um momento ali no tratamento, eu encontrei a Janaína. Num momento É. ali, que foi uma única vez. Uma única vez. E eu ia sair, eu acho que eu terminei, não lembro se foi eu ou ela quem terminou primeiro a sessão lá da químio, e a gente ia perder contato. Aí ela falou, pediu meu Insta. Desde então ela me ensinou e foi onde a gente começou a conversar. Porque senão a gente teria perdido contato. Eu nunca, a gente nunca ia ter tido essa conversa, nunca. Eu sabe-se lá o que, né? Acredito que eu teria ido para um psiquiatra, não sei. Hoje eu estaria tomando medicação para controlar uma coisa Uhum. que hoje eu consigo controlar sem medicação, que hoje está controlado, está tudo muito bem sem medicação. Sim, É, não é nem controlado, né? Tá resolvido. exatamente. É. Existe uma diferença, né, entre controlar algo e resolver aquilo. Imagine sei lá, uma goteira na sua casa. Você pode controlar o molhado no chão colocando baldes ali, né? Mas você não resolve o problema. Quando você resolve o problema com certa goteira, não precisa mais de balde. Para que a Exato, medicação? exato. Deixando claro que eu não tenho nada contra, gente. Fiz uso quando precisei, mas o meu caso, não, né? Consegui, a gente conseguiu chegar numa solução sem essa medicação, sem medicação e sem precisar, né, de uma ajuda psiquiátrica. Vai ter pessoas que talvez estejam num nível tão, não sei, né? Você entende Sim, melhor do que eu. cada caso é um caso, exatamente. Exato. Mas geralmente a medicação também não sou contra. Não sou contra porque assim, às vezes é necessário sim uma intervenção medicamentosa. É sim. Não dá para negar isso aí, tá? Sim. Até mesmo para poder estabilizar uma situação para depois entrar num tratamento mais profundo. E, Então, às vezes sim é necessário. Mas a e também medicação ela não ela te ajuda a fazer isso aí que você falou, te ajuda a controlar aquela situação, mas não resolve a situação. exato. Isso que eu ia mencionar agora. Acho que para um primeiro momento, né, dá para sim procurar um tratamento psiquiátrico, mas o ideal seria trabalhar os dois, né, fazer as duas terapias, assim, para você chegar numa cura real e não ficar só levando, levando, levando e pegando mais medicação, como eu tenho um exemplo em casa, né? Então, eu acredito que tenha que sempre todo mundo fazer, em algum momento da vida,
a gente deveria fazer para resolver aquilo que tá, que você nem tem noção que tá, que tenha e que aconteceu, mas está aí te incomodando, te perturbando, tirando sono. Em algum momento vai ter que correr atrás, né? Vai ter que fazer alguma coisa. Então, acredito sim que todo mundo precisa sim fazer só sabe-se lá, você, quem fizer, vai saber quantas sessões a pessoa precisa fazer, mas tratar isso, porque nós somos todos machucados, nós, né, todos temos um trauma, temos alguma coisa que a gente não sabe, que a gente não acha que aquilo dali não marcou. Eu achava que aquilo não tinha me marcado tanto a ponto de me ferir e de me trazer algo tão sério para minha vida, né? Fechamento lá, países e tudo mais. E nunca na minha cabeça aquilo teria sido algo tão grave. As- Todo mundo em algum momento precisa parar um pouquinho, cuidar da mente. Se a gente não parar para Sabe por que cuidar da que muitas vezes as pessoas negligenciam isso, de que algo dentro delas não está legal e nem sempre é aquilo que a pessoa pensa. Por quê? Digamos que você conscientemente fosse buscar lá atrás aquele evento que te aconteceu e você lembrasse dele. uhum, Tudo bem. Ah, mas aquilo é uma coisa besta, aquilo não teria dado tanto problema assim. Mas isso com a sua idade atual, com as suas ferramentas atuais, com a sua inteligência emocional atual. É isso que precisa ter em mente. Aquela pessoa, naquela época, naquela idade, não tinha o que você tem hoje. Por isso que hoje você acha que é besteira, mas aquela pessoa não achou. E ficou registrado. Isso precisa ser aceito. As coisas ficam registradas dentro de nós. E se a gente não resolver aquilo que está registrado, se não trocar a forma como aquele programa foi escrito, continua fazendo efeito na nossa vida de uma forma que a gente não quer, de uma forma que a gente não gosta. Né? é, é exatamente isso. É isso aí. Fabi, então, entre antes e depois, 100%. Muito, ou um pouquinho mais. Então, mesmo o durante sendo intenso, às vezes com coisas assim que nem, como você disse, eu lembro uma sessão uma vez, ai, me tira daqui. Eu falei, não, espera um pouquinho, vamos lá. Segue mais um pouquinho, confia em mim, fica aí. Né? Então, você queria sair naquele momento. Hoje você sairia antes da hora, sabendo do resultado? Hoje não, Não. não. O resultado compensa em muito a experiência, né? Sim, aquilo que eu enfrentei lá fez uma diferença aqui. Então, claro que eu, né, a noção que eu tenho hoje e depois daquilo, eu enfrentaria sim. Se eu precisar, eu corro a você de novo. Te veio perguntar, tô assim, sabe? Vou atrás de você, preciso, mas tô muito bem. Olha, Deus queira que eu não precise. Eu espero que não. Espero que não. É. Eu estou muito, tô muito bem, tá muito, uma diferença Tanto é que, muito. tanto espero que você é a prova que você e tantas outras pessoas é a prova de que eu procuro fazer tudo com o mínimo de sessões possíveis. Né? Então, alguns conseguem com duas, outros com três, outros com quatro, mas é isso. Não é para passar muito disso, não. Né? A ideia é que vocês saiam prontos para viver dali para frente sem precisar voltar para mim. Mas se precisar, claro, estou de braços abertos para receber. Sim. Eu espero não voltar, não. Fabi, Mas muito se eu obrigado. precisar, profissional bom aqui. Muito obrigado por compartilhar a sua experiência. Tá? É sempre bom falar contigo. É sempre bom ver o seu resultado, ver como você está agora. Né? Para quem conhecia antes, assim como eu conheci você na primeira sessão e ver você agora, é notável mesmo. Né? É bom Ah, saber que em casa também melhorou. Muito bom. Muito obrigado por compartilhar tudo isso com a gente. Tá? imagina, eu que agradeço toda a sua atenção, o seu tempo dedicado a mim e a me ajudar, né, sair dessa. Acho Uhum. que é uma, acho que é uma conquista
conseguimos, né, no caso. Sim, O seu trabalho conseguiu e eu consegui. Então, sim. foi um trabalho É um muito trabalho, é um trabalho que não é para uma pessoa só. Não é. Você não poderia, eu também não. Precisou mesmo desse, como dizer, dessa parceria entre nós dois, né? Parceria entre o terapeuta e o paciente, para sim. poder dar certo. Sempre precisa ser assim. É por isso que eu não insisto com ninguém. A pessoa vem quando ela quiser, porque eu preciso dela. Eu preciso Sou, dela para ajudar ela, entendeu? Então, não dá para ser, não é como um comprimido que você vai, abre a boca da pessoa e joga lá dentro e não, não é assim. Eu preciso dela para que aquilo aconteça. E você fez maravilhosamente bem. Por obrigada, isso o seu resultado obrigada. foi tão maravilhosamente bom, ok? Vou deixar registrado porque eu já falei, mas eu quero deixar registrado que eu sou muito, muito grata mesmo a você, porque foi uma ajuda enorme, que fez uma diferença enorme na minha vida, na vida da minha família, aqui do meu núcleo aqui familiar, uma diferença gritante. Então eu sou extremamente, serei sempre grata, porque não foi só, né? Não foi só terapia, não foi só, você sabe muito bem o que aconteceu, o que eu precisei tratar. Então, é algo assim, ai, eu fico emocionada, porque foi um avanço muito bom, foi muito grande e foi muito, muito maravilhoso. Eu acho que eu fiz com a pessoa certa, tinha que ser você, já comentei sobre isso. Então, é tudo aquilo no tempo certo, né? É, Muito obrigada, infinitamente obrigada. sou grato também pela confiança, por ter confiado em mim, tá bom? Fique com Deus, Fabi. Com Deus, Até a próxima. até Tchau. mais. Tchau.